Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar tudo que você precisa saber sobre a primeira reunião do Congresso americano para tratar de inteligência artificial. Vamos entender o que está acontecendo por lá e de que maneira a gente vai preparar as nossas empresas e expectativas para o que vai acontecer por aqui. Antes da gente começar, como eu faço toda semana, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do site Líder em Analytics e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, vou começar te perguntando o que está acontecendo por lá, quais são os possíveis benefícios de realizar esses fóruns fechados sobre inteligência artificial no Congresso, especialmente quando a gente está falando de moldar as regulamentações da inteligência artificial. André, o mundo inteiro está tentando buscar, primeiro, respostas para o que está acontecendo, entendimento para esses movimentos relacionados à inteligência artificial generativa e, sobretudo, legislar sobre o que está acontecendo. A gente vê movimento na Europa, vê movimento no Brasil e nos Estados Unidos. Houve ali uma sinalização por parte do presidente norte-americano, Joe Biden. Ele chegou a se encontrar com os líderes dessas grandes empresas de tecnologia. Houve ali uma promessa de que eles trabalhariam para regular ou ajudar a montar essa regulação. E agora isso chega no nível do legislativo. Então é uma iniciativa do Senado norte-americano de conversas. Eles estão chamando isso de AI Insight Forum. São 9 sessões que vão acontecer, já teve a primeira, mas a ideia é que sejam 9 encontros, onde essas pessoas vão debater o que eles acham que deve ser feito. A minha impressão inicial, André, primeiro que foi, como você falou, são eventos que vão ser todos eles fechados à imprensa, ao público em geral. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas a primeira imagem que me veio foi de chamar as raposas para tomar conta do galinheiro. Não só as novas raposas, como as antigas, porque estavam lá Bill Gates, que foi um fundador da Microsoft, e os atuais, o Sundar Pichai, da Alphabet, que é a controladora do Google, tinha o Jensen Huang, CEO da NVIDIA, o Elon Musk, da Tesla e da X, antigo Twitter, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, controlador do Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, veja, como é que você chama, você ouvir essa galera para falar o que eles têm a dizer? É claro que é importante, afinal de contas, são os líderes dessa nova revolução. Mas me parece pouco ou muito temeroso já começar só com esses grandes cabeças. Por quê? Porque, obviamente, eles têm os seus interesses comerciais por trás disso. De qualquer maneira, houve ali não vou dizer um consenso, a gente não sabe muitos detalhes, mas parece ali que houve quase um consenso de que tem que haver algum tipo de regulação, e aí, capitaneado aqui pelo Elon Musk, ele foi um dos que veio ao público depois dizer, dar detalhes do que ele disse ali, e sabe-se que ele pediu regulação externa. E se a gente for voltar no passado mais recente, o próprio Zuckerberg também, já em relação às redes sociais, já pedia algum tipo de regulação. Então, me parece que a primeira ação concreta tem-se a necessidade de uma regulação que não seja autorregulação. É isso que eu quero dizer. Tem que ter um órgão externo, talvez uma agência regulatória de inteligência artificial, tem que se criar um organismo para que seja feita essa vigilância. Porque, como eu disse, pegando essa metáfora aqui da raposa e do galinheiro, as próprias raposas estão sentindo que alguém de fora precisa tomar conta do galinheiro. Bom, Aros, falando nas raposas e no galinheiro, quero te ouvir sobre como os deputados podem equilibrar essa promoção da inovação que vem acontecendo no campo da inteligência artificial, ou não garantindo, mas maximizando a possibilidade, a probabilidade de que seu uso seja responsável, seja ético. Existe o framework SAFE, que vem sendo objeto dessa discussão. Enfim, de que maneira eles podem, de fato, agregar valor para a nossa sociedade, para a promoção e para o uso da inteligência artificial? Eu gosto dessa ideia do Safe Innovation, porque
ele define prioridades. Talvez no mérito, no todo, não seja 100% bom, mas também não é 100% ruim. A ideia de definir prioridades é um ponto de partida. Gosto da ideia também que o Rafa traz, essa imagem que o Rafa traz da raposa e do galinheiro, mas acho que nesse processo há uma retroalimentação aí. Os CEOs têm percebido cada vez mais que há uma tendência de transferência de responsabilidade. E a gente tem observado cada vez mais isso quando a gente fala sobre o papel que as plataformas vêm assumindo no mundo todo para fazer a moderação de conteúdo, a definição de políticas. A gente viu a marcação de conteúdo para definir se aquilo é falso, se não é, exclusão de perfis porque são robôs, ou exclusão de perfis porque adotam um padrão XYZ, a própria definição sobre a destinação de publicidade, o quanto há influência, o peso do algoritmo sobre tudo isso, o uso dos dados e o quanto hoje as plataformas determinam o que vai ser utilizado, da forma em que vai ser coletado. As plataformas têm um poder muito grande nas mãos e esse poder ele foi construído com base não na indiferença do legislador, mas com base num olhar que se estabeleceu, que era o seguinte: se eu não fizer nada agora e a coisa estiver funcionando muito bem, eu não vou precisar me envolver. É um problema a menos para mim. O que se percebeu é que poder demais ficou concentrado na mão de poucos e o regulador perdeu o compasso. Então, em todas as frentes que a gente observar, a gente vai encontrar uma presença da plataforma determinando regras não só de mercado, mas de regulação. O peso delas nas decisões hoje é muito maior do que há alguns anos atrás. Porque há uma escolha, né? Mais ou menos como um imperador romano, os CEOs em conjunto. Se eles acenam positivamente, a coisa caminha. Se eles dizem que não, acenam negativamente, tudo para. E a discussão, por exemplo, aqui no Brasil, de proteção de dados, né, da LGPD, esbarrou nisso. Em alguns tópicos que eram absolutamente sensíveis para o negócio e que foram barrados com um simples aceno negativo das plataformas. De outro modo, em outras discussões, o mercado agiu de maneira a pressionar numa outra mão os reguladores para que fizessem coro contra a movimentação das plataformas. E assim a gente viu iniciativas da economia colaborativa e alguns modelos de negócio que foram surgindo serem atropelados pelo setor que está vigente, né, pelas empresas que estão hoje dominando o setor. Então, nesse caso aqui, ao definir prioridades, a gente passa a olhar o tema em si e não quem está realizando ele. E esse é um tópico importante. O regulador entende que não é sobre a plataforma, embora ela vá ter um direito de escolha, mas é sobre o mercado de maneira geral. Entendendo que a inovação, se ela for respeitada no contexto em que ela precisa ser observada, ela não depende ou bebe na fonte única e exclusivamente das grandes empresas. As grandes empresas elas podem ser motor para o desenvolvimento de uma série de processos relacionados à inteligência artificial e ao que envolve, não é, todo o processo de inovação ligado a esse tema, mas pode ser também um entrave e pode estar enviesado e pode ter uma série de problemas. Então, a questão da prioridade, para mim, já é um ponto importante, porque a prioridade pode ser a prioridade para o usuário, a prioridade para o mercado de maneira irrestrita, a prioridade para essas empresas que não representam a totalidade do mercado. Já é um passo importante para o começo de conversa, porque aí as coisas não se perdem em propostas que nascem, não é, da cabeça das lideranças das Big Techs, absolutamente enviesadas. A gente nunca perguntou, por exemplo, o que seria melhor para o desenvolvimento desses modelos, fugindo do contexto do que o Google quer, do que a Meta quer. A própria OpenAI é a junção de algumas figuras muito representativas dentro desse mercado. Então é interessante esse viés. Mas, de novo, as plataformas se beneficiaram da conivência do regulador de não interferir em um processo para não trazer problema,
Primeiro, porque eles não querem problema, e segundo, porque eles não entendem absolutamente nada do que está acontecendo nesse mundo. A gente lembra do show de horror que foi a audiência de Mark Zuckerberg e companhia, as várias audiências no Congresso. As perguntas eram tão ridículas quanto elas poderiam ser, o que mostra que o regulador conhece menos desse processo do que a minha mãe, que sabe única e exclusivamente jogar Candy Crush ou aquele Royal não sei o que lá da Apple Store no celular. As perguntas são muito, muito incipientes. E aí o debate acaba ficando enfraquecido nessas audiências, nessas reuniões abertas e etc. Mas a priorização é um ponto de partida dos mais interessantes. Rafa, e o outro lado? Qual é o papel dos líderes da indústria de tecnologia nesse contexto? De que forma eles podem ajudar nesse processo de formulação de políticas sobre a inteligência artificial e também, claro, como a gente pode garantir que os interesses de todas as partes, não só as próprias empresas, não só a indústria de tecnologia, mas também de nós, do público consumidor, de que todas essas partes sejam representadas sem frear a inovação. Eu acho que os líderes eles estão nesse papel de primeiro explicar, como o Aros bem colocou, acho que falta um entendimento claro do que está acontecendo e como essas tecnologias funcionam e quais os potenciais para o bem e para o mal delas. E isso é importante a gente ressaltar porque o tempo urge, né? A gente, se é que é possível, né? A gente está aqui trabalhando em cima de um processo, como eu falei, que são 9 sessões para que comece a se desenhar uma regulação para que em algum momento se regule. Mas enquanto essas 9 sessões acontecem, o mundo dessas empresas não parou. Elas continuam executando, melhorando, aprimorando e vendendo essas soluções. E esse descompasso temporal ele pode ser muito ruim, porque talvez chegue algum momento daqui a pouco que você vai legislar em cima de algo que não é mais legislável. Por que eu estou dizendo isso? A gente já comentou algumas vezes, e é importante deixar claro para quem está nos ouvindo, que hoje existe um lado em que esses modelos, eu vou chamar assim de modelos fechados, é o caso da OpenAI e do Google, que trabalham com seus modelos e embarcam essas tecnologias nas suas próprias soluções. E do outro lado você tem a Meta, que está trabalhando com um modelo de linguagem que é aberto. E isso muda muito a dinâmica do jogo. Por quê? Porque já tem aí um monte de gente usando esse tipo de tecnologia ou plugado nos grandões, como eu falei, do modo fechado, ou desenvolvendo as suas próprias ferramentas. É claro que hoje ainda se gasta muito dinheiro para fazer treinamento de modelos de linguagem em larga escala, sofisticados, mas a tendência natural, a gente já viu isso ao longo de outros ciclos tecnológicos, é de um barateamento. E eu estou chamando a atenção disso também porque falamos aqui dos grandões e eles têm a sua responsabilidade, mas quem vai executar na prática esse troço todo são pequenos e médios. E a gente não dá muitas vezes, e eu percebo que agora, nesse momento de nova revolução tecnológica, a gente não está chamando para a conversa quem na ponta está usando a ferramenta, ou quem está tentando trabalhar, desenvolver de uma maneira independente, pesquisadores, empreendedores, a quantidade de novas empresas, de startups que estão surgindo baseadas em IA generativa é um negócio assim, impressionante. E são esses pequenos movimentos que, somados, às vezes vão ter um impacto tão grande ou maior que os gigantões, ou até se transformar num gigantão. Então, é extremamente complexo. Eu acho que o grandão, né, os gigantes, eles têm que, sim, fazer parte, claro, eles são responsáveis por uma grande fatia desses impactos, mas a discussão tem que ser ampliada. E só queria ressaltar, por último, que um outro desafio que acontece, falando também de gigantão, e eles metem a pressão no governo em relação a isso, olha, existe uma guerra político-digital com a China. Eu sempre sou a pessoa que olha lá para o outro lado do mundo. E existe uma pressão sobre o governo norte-americano de falar assim, olha, vocês querem regular, mas regula, né, regula, mas não regula tanto. Por quê? Porque se eu não fizer, se os norte-americanos não fizerem, talvez os chineses façam. E aí fica uma pressão. E faz sentido, né, do ponto de vista de briga geopolítica,
que aí é briga de gigante nação, não gigante de empresa. Apesar da China ter grandes empresas que podem competir de igual para igual. Então, não dá para também deixar de olhar para essa questão de competição em relação ao resto do mundo, porque, obviamente, as empresas norte-americanas farão pressão sobre o governo para que elas não sejam tão freadas quanto algumas pessoas gostariam. Aros, e já dá para tirar alguma lição, dá para aprender alguma coisa com essa reunião inaugural sobre inteligência artificial do Congresso? Dá para usar isso para orientar decisões e discussões aqui no Brasil relacionadas a essa política de governança sobre a IA? O primeiro passo a gente já entendeu qual é. É envolver todas essas frentes com um ponto de partida claro. E aí volta ao tópico inicial da nossa conversa. O segundo é o entendimento de que há questões absolutamente urgentes que precisam ser resolvidas ontem. E eu acho que nesse aspecto há uma clareza nesse encontro promovido nos Estados Unidos, que é do que é absolutamente urgente e do que é a construção de uma estrada, né? Pavimentar um caminho para que se consiga alcançar algumas questões mais macro e que viabilizem o momento futuro, né? Pensar o hoje, mas garantindo que as coisas continuem numa frente em que o que for decidido hoje não vai inviabilizar o futuro. E acho que o terceiro ponto, e óbvio, a minha sugestão é para que todos fiquem de olho no que nós vamos publicar ao longo dos próximos dias, porque o que nós vamos publicar vai ser o acompanhamento desses encontros e dessas discussões. O terceiro ponto é entender a reação das empresas. O que elas querem é ter poder e controle sobre essa decisão sem que sejam responsabilizadas sobre isso. Acho que a postura dos congressistas diante dessa escolha, dessa postura né, do outro lado das empresas, vai ser importante para a gente entender. Se houver força do lado de lá, aqui no Brasil, houver força das empresas sobre o Congresso, aqui no Brasil nós também vamos encontrar esse tipo de resistência. Se o Congresso conseguir valer aquilo que é de interesse comum e não de algumas empresas, porque de fato elas são gigantescas, né? Algumas têm PIB, podendo ser representativas do PIB aí de alguns países, mas elas não representam o todo. O mundo dos negócios é muito mais amplo, está muito além daquilo que essas empresas representam. Aqui no Brasil nós vamos encontrar também respaldo para poder oferecer essa resposta, talvez não na mesma magnitude. Mas acho que temos esses três elementos aí para observar e a primeira conversa dá esse tom do que a gente deve olhar para diante. Não sem esquecer o alarmismo, né? Não sem esquecer as mensagens apocalípticas que ficam no pano de fundo de tudo isso, a gente já discutiu isso aqui também, e isso acaba sendo um elemento de tempero, talvez não um tempero muito umami, ele é um pouco adstringente, mas é sem dúvida nenhuma um tempero para essas discussões todas que a gente vai acompanhar. O que mais você precisa saber? Bom, e a gente segue por aqui acompanhando, mas enquanto isso é hora de virar a chave. Eu pergunto pro Rafa. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? André, tô de olho numa onda, uma nova onda que surgiu no TikTok e em outras redes, mas principalmente no TikTok, chamada NPC, Live NPC. É bem recente, e aí traduzindo para o português é algo como personagem não jogável. São pessoas que ficam imitando não são nem jogadores, são personagens secundários. Eu vou traduzir aqui como se fossem figurantes de jogos, né? Quando você está num jogo qualquer, você está ali naquele papel ali em primeira pessoa e tem aqueles personagens que ficam ali aparecendo ao longo do jogo. E esses personagens, muitos deles, fazem movimentos repetitivos,
ficam ali fazendo coisas bobas, em que você não consegue controlar no jogo, e tem humano imitando esses figurantes. Então a pessoa, é difícil até descrever, mas a pessoa fica fazendo falas repetitivas, movimentos repetitivos, como se fosse um personagem de jogo. É meio cosplay, né? Como quando você se veste de um personagem, só que nesse caso é um personagem secundário, e a pessoa fica fazendo o mesmo gesto, a mesma fala, repetidamente, infinitamente. E pasmem, as pessoas estão pagando para assistir esse tipo de conteúdo. Elas fazem ali pequenas doações, eles chamam, né? São pagamentos, às vezes de 50 centavos, R$1, isso em dólar também. E as pessoas que estão fazendo esse tipo de conteúdo estão ganhando milhares de dólares ou reais aqui no Brasil, fazendo esse tipo de bobeira. Se você achava que dancinha era uma bobagem do TikTok, agora a gente está tendo NPC, que dá para caracterizar algo como... Eu ainda não entendi o objetivo de uma pessoa. Quem está fazendo, eu entendo que está ganhando dinheiro, mas uma pessoa que dá dinheiro para esse tipo de conteúdo, eu realmente, eu me esforço muito, não estou querendo julgar aqui o gosto de ninguém, mas eu me esforço para entender qual seria o objetivo. Fato é que o TikTok, eu acho que é uma super mídia e tem crescido, e eu tenho volta e meia falado, olha, não é só mais dancinha. Eu fico tentando defender a plataforma, mas realmente às vezes fica difícil defender determinados tipos de conteúdo que são produzidos ali. Fato é que é uma onda, isso viralizou esses últimos dias, e eu não sei se vai se perpetuar. Do meu gosto, eu espero que essa febre seja bem, bem, bem passageira. Carlos Aras, você vai fazer suas lives NPC e além disso, vai ficar de olho em quê, meu amigo? Não, ultimamente eu tenho evitado os PNCs. O André, vamos ficar de olho nessa história do iPhone, que vai passar por um escrutínio aqui no Brasil, e parece aquela velha história de museu de grandes novidades, né? O aparelho foi lançado lá em 2020. Milhões e milhões de pessoas já utilizaram. Mas agora a Anatel vai apurar o nível de radiação que é emitido por ele. E aí isso surge logo depois de a França e os órgãos reguladores de lá suspenderem a venda do celular porque eles ultrapassam o limite estabelecido pela regulamentação e etc. Acho que a gente pode ficar atento a essa história, porque a gente sabe como são essas burocracias. Mas, de todo modo, a Apple já disse, ela respondeu ao órgão regulador lá do setor digital na França, dizendo o seguinte, né, que o iPhone, segundo eles, o iPhone excede em 1,74 watts por quilo essas emissões, e o corpo humano, e esse valor seria o excedente ao que o corpo humano é capaz de absorver enquanto segura o aparelho na mão. Aqui no Brasil, segundo a Apple, tudo está dentro dos conformes, mas a Anatel disse que vai observar e vai avaliar. Lá na França, o que eles pediram foi a atualização do software. Agora, o mais louco de tudo é que estamos olhando o iPhone 12 quando acabou de ser lançada a nova geração do aparelho. Estamos, nesta semana, atualizando o iOS para a versão 17 e estamos olhando para diante. Aqui no Brasil, a gente vai seguir a França e observar o que o órgão regulador por lá determinou para saber se nós vamos seguir proibir a venda do aparelho. Pela regra da obsolescência programada cada vez mais acelerada, acho que o iPhone 12 é um soldado já fora do combate. De todo modo, vale a precaução, André Miceli. Bom, é isso. Vamos ficar aqui precavidos e sem dancinha. E, enquanto isso, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAS. O SAS que está sempre com a gente desde a nossa chegada no Brasil. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Um abraço, André Aros, e a todo mundo que nos ouve. Se você nos acompanha e quer um dia bater um papo com a gente presencialmente, sem ser online, tá chegando o Rio Innovation Week. A gente vai anunciar lá os vencedores
do nosso prêmio Innovators Under 35 Brasil, e estaremos lá presencialmente no evento. Daqui a 2 semanas nos encontramos lá. Tomara que você possa aparecer aqui para bater um papo com a gente no Rio de Janeiro. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André, Rafa e todo mundo que nos acompanha, com a forte recomendação de que fiquem ligados em mittechreview.com.br, porque a gente vai acompanhar de perto essa discussão nos Estados Unidos envolvendo a regulamentação de IA. Um grande abraço. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. A gente se encontra por aqui. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.